Mas qual é a nossa proposta de conversa hoje? A nossa proposta de conversa é justamente como dar os primeiros passos na estômago. De que sentido? O que você precisa ter, fazer, organizar em todas as relações, né, do seu conhecimento, da relação com os pacientes, da sua rede de contatos, para que você possa exercer isso no consultório de uma forma tranquila, que seja prazerosa para você, que não seja um fardo e que seja lucrativa também. Para que não aconteça algumas circunstâncias muito típicas, assim, muito características que a gente ouve dos colegas, assim, que é assim, eu não tenho paciente assim, não aparece ninguém assim no meu consultório, só consegue ganhar dinheiro com isso quem é professor ou quem é mega especialista, ou então, apareceu um paciente lá no consultório e tinha uma lesão e eu não sabia o que fazer e foi um inferno e eu nem quero que pacientes assim passem no consultório. E é justamente o oposto disso que eu quero mostrar nessa conversa de hoje aqui. Quero mostrar alguns passos importantes para que você possa fazer isso com tranquilidade, de forma lucrativa e prazerosa. Mas é desde o início importante, é uma coisa que a gente vem destacando já há bastante tempo, falando há bastante tempo, assim, você não vai ter, ninguém vai ter 100% de resolutividade. A gente não tem isso na maioria dos procedimentos que a gente faz em todas as áreas. Tem aquelas áreas que você sim é treinado e é absolutamente competente para fazer a complexidade. Mas em outras situações você não consegue resolver 100% dos casos. Quem faz implante não consegue resolver talvez sozinho casos que precise de implantes zigomáticos, por exemplo. Nem todo mundo. Vai ter aqueles colegas que vão fazer isso. Da mesma maneira, quem faz ortodontia, tem casos que eles vão ser cirúrgicos. Vai precisar do cirurgião também, porque não dá para resolver só com o aparelho. E quando a gente está falando de estomatologia, de diagnóstico no consultório, isso também acontece. Você não vai ser resolutivo em 100% das vezes. O importante é você perceber que esses casos que você não está resolvendo, não conseguiu, ou você ainda está no seu processo de aprendizagem, de implantação disso no consultório, eles não podem ser um obstáculo. Eles não podem ser a razão para que você deixe de fazer todo o resto que pode ser feito. Principalmente, pessoal, porque os pacientes precisam desse tipo de atendimento. E muitas vezes eles nem sabem que precisam. Então, vê bem, às vezes você faz procedimentos que são muito bacanas, muito trabalhosos, dão muito retorno do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional para o paciente, porque você resgata a autoestima dele, você resgata valores que talvez estivessem perdidos para esse paciente, mas quando você faz essa solução, o acompanhamento de lesões, esse impacto ele também é muito importante. E a gente quer mostrar isso hoje aqui. A gente quer mostrar como você pode fazer isso no dia a dia e ter impacto, ter solução para os pacientes, tendo essa noção de que nem tudo vai ser absolutamente resolvido, mas que essas coisas que a gente não consegue resolver, elas não podem ser a trava, elas não podem ser o empecilho para que você deixe de fazer isso. Na verdade é justamente o contrário, né? Quando você tem situações como essa, isso tem que ser o estímulo para você continuar aprendendo, para você continuar estudando. E também, antes da gente entrar nos passos, né? Uma coisa muito importante da gente ter presente, assim, é que quando a gente está lidando com doenças das pessoas, assim, a gente não tem uma verdade absoluta para cada situação. Você não vai ter uma forma de tratar exclusivamente para cada situação e você também não vai ter só uma maneira de fazer o seu raciocínio clínico. E é justamente essa riqueza de possibilidades que deve ser explorada e que faz a gente crescer. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente está muito acostumado a trabalhar sozinho, a trabalhar no nosso mocho e sem discutir muito caso com os colegas. E quando você está tratando de lesões de boca, de solução para problemas de paciente e tal, ou mesmo você está construindo o seu esquema de acompanhamento para um paciente, você está meio inseguro, como você vai fazer, que exame você vai pedir,
é muito importante conversar com os colegas. Então essa troca de experiência entre a gente, quem está fazendo isso, sabe o quanto isso ajuda a crescer e quanto isso traz impacto no resultado. Eu quero dizer que você precisa ter mente aberta e precisa conversar, obviamente, com colegas que gostem disso, gostem dessa área também, porque isso te ajuda tremendamente. É um problema, não sei se é um problema, mas é uma característica da nossa formação de cirurgião dentista, de trabalhar num box ou num mocho ali, onde a gente, depois de formados, fica pior ainda, porque a gente passa então a tomar as decisões sozinhos, porque aí você não tem mais o professor, os colegas ali, e a gente acaba se isolando. E quando você tem um caso para diagnosticar, para escolher a conduta, para definir o raciocínio clínico, você não sabe muito bem para que lado ir. E aí, se você fica perdido nessa história, essa é uma das razões que faz você se afastar desse processo, ou você não querer fazer isso, né? Porque você não sabe muito bem qual é a estrada que você deve trilhar. Essa troca com os colegas, cara, isso tem que acontecer. A gente precisa conversar a respeito de lesões, porque todo mundo pode sempre contribuir com pontos de vista diferentes no processo diagnóstico e tal. Isso a gente aprende quando está trabalhando com um pouco mais com o diagnóstico, justamente porque a gente erra. Não tem quem não erre. E quando você começa a errar, você começa a ficar um pouco mais humilde, né? E você ficando um pouco mais humilde, você aprende a escutar e a ouvir as opiniões. Uma dica é assim, se você vai discutir essas situações de forma virtual, em grupos na internet, para te ajudar no início, principalmente da caminhada, vê lá grupo que tenha boa mediação, que as pessoas que estão conversando lá deem opiniões sérias, né? Não aqueles grupos lá que todo mundo fica palpitando, dizendo um monte de coisa de forma, às vezes, jocosa, às vezes humilhando os colegas, às vezes com aquela pergunta cretina. Ah, desculpa perguntar, mas você é formado? Ah, desculpa perguntar, mas há quanto tempo você está formado? Poxa, para que isso, né? Então essa conversa de troca de informação, de conteúdo no início, você precisa escolher um bom ambiente para fazer isso, ou fazer isso diretamente, né, com grupos de colegas que gostem, porque isso é importante. É diferente, por exemplo, da formação do médico, que eles sempre trabalham em grupos, eles andam pelo hospital em bandos desde o início da faculdade, olhando os pacientes juntos, discutindo os casos juntos, todo mundo dando palpite. Isso, se a gente consegue construir uma rede assim, isso ajuda bastante a nos dar segurança no processo. E a gente precisa ter justamente essa ideia assim, ó, não tem verdade absoluta, né? A gente tem situações que talvez quem tem mais experiência já viu casos parecidos e pode ajudar mais. Mas não que a gente possa ser dogmático sempre e dizer, não, isso você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Essa troca, ela é muito importante para você ganhar confiança e crescer nesse processo. O primeiro passo aqui, nessa jogada, assim, é você entender que os pacientes precisam disso, que tem muito trabalho para a gente fazer aqui e que isso é sim rentável. E ao longo dessa conversa eu vou explicar todas essas situações, né? Como você vai dar, por que você vai fazer, o que é importante, como você vai tornar isso lucrativo também e como você vai criar uma parte muito importante desse processo que você precisa ter vínculo com os seus pacientes para que isso aconteça de uma forma tranquila. Aí a questão recorrente que sempre aparece assim, os colegas assim, mas por que eu vou fazer isso, né? Se eu já tenho outra especialidade, se eu já tenho uma área de atuação, quem sabe eu fico só encaminhando os meus pacientes. Pessoal, os pacientes precisam disso. E tem paciente que precisa e não sabe. Então, precisa ter essa noção de que sim, esses pacientes existem. Se você tem bastante tempo de consultório, bastante tempo aí, mais de 10 anos, tá? Você tem 10, 15 anos de consultório, eu já tenho quase 30 anos de consultório, e você acredita que você não tem esse público para atender, você está no lugar certo. Você tem que estar aqui realmente assistindo essa live, porque eu vou mostrar para você as oportunidades que você não está sabendo identificar, infelizmente. O pior é continuar não sabendo identificar, porque você vai continuar perdendo oportunidades de tratamento. Então, vê bem, não é nada de você tem que ser íntegro, né? Não é sobrevalorizar
achar, por exemplo, grânulos de Fordyce no paciente e assustar ele, dizer que ele tem que ficar em esquemas de acompanhamento por causa dos Fordyce, não é nada disso. É justamente você perceber aquelas situações que isso está presente na sua cadeira. E aí, quando você tem essa ideia, às vezes essa noção assim, eu tenho muito tempo de formado e não está aparecendo caso assim para mim no consultório, eu lembro sempre de uma história, eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, que é o caso da Sara, né? O que é a Sara, ou quem é a Sara? Na verdade, o que você percebe, ou o que você deixa de perceber, está muito relacionado àquilo que você está preocupado ou está interessado no momento. Isso é fisiológico, isso não é papo de neurolinguista ou de programador. Não, isso é neurofisiologia pura. O cérebro da gente filtra as coisas que ele vai dar atenção e as coisas que ele não vai dar atenção. E de certa maneira a gente pode determinar isso. Se você começa a se preocupar com determinados pontos, você começa a enxergar aqueles determinados pontos que você está preocupado. Então você pode não estar percebendo esses casos que estão passando na cadeira, ou você pode perceber as alterações e não saber o que dizer, ou como propor, ou o que fazer. Mas o mais importante é você ter a noção que a gente tem um lugar lá no cérebro que faz essa filtragem, que é aquele pontinho que está marcado ali, aquela areazinha, né? Não tem como determinar ali especificamente, mas é aquela areazinha ali no mesencéfalo que está na ponta seria ali na ponta da seta. Então a Sara, na verdade, ela é uma região do cérebro. Ela é considerado como se fosse o porteiro da nossa consciência, porque ali que é filtrado as coisas que você vai prestar atenção ou que você não vai prestar atenção, as coisas que você vai valorizar ou não vai valorizar. E às vezes, então, essa noção de que a gente não tem pacientes assim, ela vem justamente porque a gente não está motivado para enxergar esses casos, para enxergar essas alterações. Maurício, como é que é mesmo essas jogadas? Cara, isso aí assim, ó, é fácil de entender. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui na sequência. Antes, deixa eu te dizer mais algumas coisas. O que é a Sara, então? É a substância, ou sistema, é uma sigla, né? Ativador reticular ascendente. É claro que isso ia ter um nome complicado, né? Não é possível que isso fosse alguma coisa simples. E a principal função, e aí essas estruturas elas nunca têm uma função só, é regular a vigília, quer dizer, determinar a questão se você está acordado, se você está com sono. Então vai ser uma das áreas que regula a vigília, e regular a atenção seletiva, que é justamente o que nós vínhamos descrevendo aqui, que você vai prestar atenção e você vai enxergar aquilo que você quer ver. Ou você vai prestar atenção, ou você vai enxergar aquilo que você está motivado para ver. À medida que você vai alimentando o seu cérebro com determinadas informações ou com determinadas necessidades que você tem, você vai tornando essa região mais seletiva para aquelas situações que você está preocupado naquele momento. Vê bem, você vai ter dois tipos de atenção. Você tem essa atenção que pode ser seletiva, ou você pode ter eventos que eles são absolutamente importantes e que te tomam a atenção. Então, quem tem filho, ouviu a criança chorar, sabe que isso imediatamente chama a tua atenção e leva a tua concentração para outro ponto. Então aí ela passa essa barreira da sua atenção seletiva. Mas as outras coisas do dia a dia, né? Você está dirigindo no trânsito, está cheio de outdoor nas suas rodas, no seu entorno, cheio de anúncios, e vai ter coisas que vão te chamar a atenção e vai ter coisas que você não vai prestar atenção. Você está vendo televisão e às vezes está com mais de uma tela, está vendo televisão, está jogando no celular, ou está aqui no Face, no Instagram, no celular, enquanto está vendo TV, e aí aparece alguma coisa que te chama a atenção para a TV, depois te chama a atenção para cá. É isso que é a atenção seletiva. É isso que essa região do cérebro filtra. Bom, para que essa conversa toda complicada aqui,
Porque essa situação de você perceber as alterações dos seus pacientes é o primeiro passo para você fazer estômato no consultório, ou para você começar a fazer estômato. É você estar atento e motivado, mas de maneira que você alimente a SARA, alimente essa região do cérebro, para que você tenha olhos para as outras estruturas bucais, para que essas alterações verdadeiramente te chamem a atenção. É certamente por isso que às vezes então a gente escuta aquele argumento que a gente comentou agora aqui a pouco, mas eu tenho 10 anos de consultório e não aparece caso assim, e vai continuar não aparecendo caso assim, quer dizer, os casos vão continuar passando lá na cadeira sem serem percebidos, porque precisa essa motivação. Você não vai determinar simplesmente que hoje eu estou fazendo estômato, hoje eu estou fazendo diagnóstico, e as coisas vão cair do céu se você não estiver ligado. Você precisa estar antenado, e estar ligado então significa deixar essa região do cérebro motivada para que você perceba essas situações. Então esse é o primeiro passo de todos, e olha como isso aqui é fácil de compreender. Isso está no nosso cotidiano. Por que nós dentistas sempre olhamos para os dentes das pessoas? Gente que a gente nem conhece, pessoa que a gente nunca viu antes, na rua, em tudo que é lugar, o dentista sempre olha para os dentes da pessoa. E pior, né? Sabe descrever, sabe o que tem que fazer só quando a pessoa dá um sorriso para ti. De onde vem esse lance do dentista sempre olhar para os dentes das pessoas? Vem lá da SARA, não é nada diferente disso, né? Porque a gente tem um foco de atenção relacionado à nossa profissão, e esse foco de atenção ele está ali voltado para os dentes. Só que a gente precisa justamente ampliar esse foco de atenção, e esse é o primeiro passo, então, para você fazer estômato de forma tranquila e de forma inserida na prática clínica. Então, quando você tem consciência disso, você passa a trabalhar essa questão e começa, primeiro você vai ter que procurar, depois as coisas vão naturalmente saltar aos olhos para você, da mesma forma que as alterações dentárias das pessoas que estão na rua saltam aos olhos para a gente. Então é você colocar mais uma gaveta nessa escrivaninha aí, colocar mais uma pasta nesse arquivo para você passar a fazer esses reconhecimentos de forma tranquila. Porque senão, né, quando você tiver esse estímulo ali, você considerar ele irrelevante, você simplesmente ignora a situação. E quando você considera aquele estímulo, aquela situação que você está vendo relevante, aí você presta atenção nele e você vai reconhecer a situação. Muito bem, então isso é o primeiro passo. O foco de atenção. Acontece que esse foco de atenção, ele também está no paciente. Ele também está no indivíduo leigo. Não é só a gente, cirurgião dentista, que pensa ou age dessa maneira. Os pacientes também têm esse tipo de comportamento. Então, você precisa ter essa percepção também, você precisa dizer isso para os pacientes, que eles podem ter muitas situações na boca que eles não sabem, que eles não estão percebendo. Se você fica esperando aparecer no consultório os pacientes que têm alteração na boca, ou que vão ter alguma coisa para você fazer, esse é o menor universo, e isso é em todas as áreas, pessoal. Isso não é uma exclusividade da estômato ou sequer da odontologia. Você tem aquele grupo de pessoas que sabe que tem um problema e que está procurando solução para ele. Você está com o carro estragado, não tem mais conserto, você sabe que você tem que trocar o seu carro porque ele está muito velho e você está procurando um carro novo. Então, você tem consciência do problema e você está procurando atendimento, você está procurando solução. Acontece que se você fizer estomatologia ou diagnóstico no seu consultório esperando por isso, esperando por essas pessoas, isso a gente chama de estômato da esperança, que você senta no mocho e fica esperando aparecer um paciente com problemas, e a esperança é sua, né? Você está esperando aparecer alguém para atender que tem o problema. Esse é o menor universo de pessoas. Aquele paciente que está com dor, porque está com uma úlcera dentro da boca, aquele paciente que está com um nódulo crescendo e está tendo desconforto, que está com fístula ativa. Então essa é a pessoa que está procurando atendimento e eventualmente vai chegar no seu consultório, no consultório de algum colega, porque esse sabe que tem o problema.
Justamente por causa dessa questão do foco de atenção lá da Sara. Então a coisa está incomodando, ele está enxergando, então isso está sendo filtrado como algo relevante e ele está procurando atendimento. Mas a gente tem uma faixa intermediária de pacientes aí que são, e a gente também se comporta assim com muitas coisas, né? Que são aquelas pessoas que estão procrastinando, aquela faixa do meio ali com as letras verdes. Né? Que vai dizer assim, doutora, isso nunca me incomodou. Então ele sabe que tem um nódulo, ele sabe que tem uma placa, ele às vezes sabe até que está crescendo, mas ele não está muito preocupado em resolver aquele problema. Então você tem aquele grupo de pessoas lá no início que sabe que tem um problema e está procurando solução, e você sabe que tem um outro grupo de pacientes que sabe que tem um problema, mas que está levando, está empurrando, está deixando para resolver isso outro dia, vai esperar mais tempo, enfim, a gente inventa 1000 situações, né? Para não resolver aquelas coisas que a gente não quer dar atenção, justamente por causa desse filtro da Sara. Mas você tem um terceiro universo, esse da imagem de baixo com as setas em vermelho, que pode corresponder de 30% a 70% das pessoas. Isso vai depender da população que você atende, do tipo de paciente, se é mais novo, se é mais velho, pacientes mais idosos, isso aí cresce mais ainda, essa estatística, que são pacientes que precisam de atendimento e não sabem. Então, olha só, como é que eles vão ficar sabendo? Eles vão ficar sabendo justamente se o dentista estiver atento para perceber essas alterações. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que se você fecha aquele foco de atenção lá da Sara, você está motivado para fazer isso, você está prestando atenção nas alterações do paciente, o seu cérebro está voltado para isso, você começa a enxergar isso da mesma maneira que o dentista sempre olha para os dentes, e os pacientes não sabem que eles precisam do seu atendimento, do seu cuidado, da sua atenção. Então aí a gente tem um grande universo para trabalhar, para atender. Então o primeiro passo é você saber que os pacientes existem, eles são bastante abundantes e a gente precisa saber enxergar essas alterações, e isso vem primeiro a gente estar verdadeiramente atento e motivado para isso. Bom, então quais seriam os 4 passos principais nesse processo, então, para você fazer isso de forma tranquila, prazerosa e lucrativa no consultório? O primeiro passo foi o que nós conversamos até agora, que é sobre os pacientes e sobre a sua percepção das alterações e das coisas que podem estar acontecendo com os pacientes. O segundo passo é o diagnóstico. Esse é um grande problema, né? Que a gente ouve bastante essa situação, assim, mas como é que eu vou fazer o diagnóstico diferencial? Na boca é tudo muito igual, eu não sei bem como resolver isso, e por isso eu prefiro não fazer, eu tenho medo de piorar um caso. E a terceira situação, e a gente vai conversar agora na sequência, a terceira situação é a lucratividade. É como você monetiza isso, que também é algo recorrente como dúvida. Poxa, por que eu vou fazer estômato se estômato não dá dinheiro? Quem te disse que estômato não dá dinheiro? Dá sim, você precisa saber como fazer e não ficar esperando aquela pontinha do iceberg lá, esperando alguém aparecer com alguma queixa no consultório. E aí a quarta situação é uma rede de apoio no processo diagnóstico que você tem que ter, de laboratório, disso, daquilo, que a gente também vai conversar ainda, vai dar tempo de tudo, com certeza, né? Para que você possa fazer isso com tranquilidade, porque a gente vai precisar de apoio de algumas estruturas que a gente precisa ter isso pronto. Então, olha só, os primeiros passos, a gente pode fazer uma lista muito maior ainda, para fazer uma escada com muitos degraus. Mas os 4 pontos mais importantes é justamente você ter essa ideia dos pacientes que nós comentamos até agora, você resolver a questão do diagnóstico diferencial, você perceber como ganha dinheiro com isso, a questão da lucratividade, e você ter essa rede estabelecida de serviços acessórios ao diagnóstico que a gente vai comentar, então, cada uma dessas situações. Veja bem, como resolve a questão do diagnóstico? Bom, na verdade, gente, aqui o problema ele é a solução. Se o problema está em fazer o diagnóstico diferencial das lesões, você saber o que é aquela mancha escura, saber o que é aquela mancha branca, saber aquele crescimento, o que pode ser, e aí
tem sempre várias possibilidades. Tem situações onde o tratamento se confunde com o processo diagnóstico, né? Você imagina que alguma coisa, determina uma forma de tratar e aí vai resolver e aí vai confirmar a sua hipótese lá primeiro. Como é que você vai resolver tudo isso? Como é que você vai dissecar essas situações que podem eventualmente ser os obstáculos? Justamente com uma rotina. Não adianta, você vai ter que de vez em quando dar uma estudadinha nas lesões para fazer esse diagnóstico diferencial. E como é que é essa rotina de estudo? Esse ritmo é você que vai dar. Esse ritmo, essa intensidade é você que vai dar. Pode ser 15 minutos na semana, pode ser 15 minutos no dia. Pode ser bastante mais tempo, mas você de vez em quando vai ter que dar uma olhadinha nas lesões. Então, esse tempo você vai pautar, você pode começar por duas formas diferentes, a gente costuma recomendar. Ou você pega aquelas lesões que você já tem algum conhecimento, aquelas alterações que você já sabe um pouco, e dá uma aprofundada de estudo no conteúdo dessas alterações para você fazer isso com mais segurança ainda. Ou você faz o contrário e pega justamente aquelas situações que você tem mais dificuldade e estuda aquelas situações que você tem mais dificuldade. Mas olha só, não vai pegar para ler, para estudar, aqueles casos que são extremamente raros, que talvez você vá passar uma vida profissional inteira e nunca vai ver. Ou que um patologista, daqueles que olha a lâmina todos os dias, vai ver 2 ou 3 casos na vida. Justamente aqueles casos que são selecionados para serem publicados. Não, cara, não é essa a rotina do consultório. Você tem que ter esse foco. Você tem que ter essa percepção, né, da epidemiologia, assim, o que aparece mais, para você começar a focar justamente no que aparece mais, para você ser resolutivo para os teus pacientes. Então, quando você organizar essa rotina aí das lesõezinhas, e pode estudar 1 ou 2 lesões de cada vez, simplesmente 1 ou 2 lesões de cada vez, para você sedimentar bem aspecto clínico, a história do paciente é o ponto mais importante. Você precisa ter essa rotina de uma forma tranquila, que seja prazerosa. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter um material organizado. Vou comprar um livro de patologia, de diagnóstico, de estômago, sei lá, essa é uma opção, mas você precisa ter esse material organizado. Pode ser através da internet, pode ser através de vídeo. Tem o nosso canal lá no YouTube, que tem muito conteúdo publicado. Tem o canal no Instagram, no Face. As nossas mídias têm muito conteúdo para que diariamente você possa estudar um pouquinho, revisar alguma dessas lesões, usa as ferramentas de busca para encontrar aquilo que você quer, mas um pouquinho assim de disciplina nessa parte a gente vai precisar. E à medida que você vai fazendo isso, e leia sobre as lesões da mesma forma que a gente lê uma revista, de uma forma sem compromisso, para que você tenha retenção daquilo, né? Para que aquilo não seja um peso quando você está estudando e está formando isso. Mas o importante é que esse conteúdo organizado você consiga localizar ele com facilidade para que você possa revisar e comparar com seus casos. Isso é importante. A maioria das lesões e das alterações bucais, elas têm um padrão de comportamento assim, e a gente precisa aprender a reconhecer. Eu tinha um professor, um dos meus primeiros professores de patologia, de diagnóstico, ele costumava dizer que as lesões, elas têm carteira de identidade. E que a gente precisa saber reconhecer elas pela carteira de identidade. É claro que muda o aspecto clínico, mas esse jeitão principal da lesão, a gente precisa saber reconhecer, porque isso ajuda o nosso processo e a gente aprende isso comparando. Olhando uma e olhando o outro, olhando uma e olhando outra, e daqui a pouco você vai dominar, inclusive, as variações de aspecto clínico. Mas olha só, para isso, você tem que ter essa rotina aí, que você vai dar o ritmo, deve dar o ritmo para ela, e você deve ter esse conteúdo organizado, sistematizado, justamente para quando dá aquela folga entre um paciente e outro, você poder dar uma olhada, dar uma estudada ali. E o outro ponto, para você avançar e transformar essa questão do diagnóstico, que é um problema justamente na solução da condução dos casos, da solução para os casos do consultório, é você contar com a ajuda, que é o que nós comentávamos no início da nossa conversa, que você ter alguns colegas que você possa trocar uma ideia a respeito do caso. Se for pessoas que gostem da área, que têm mais experiência, melhor ainda, mas
essa troca ela é muito importante. Quem trabalha bastante com lesão sabe disso, que não tem verdade absoluta, que todo mundo pode contribuir nesse processo, né, de você construir a solução do caso para o paciente. Vai ter muitas vezes que esse caso, esse paciente, ele vai precisar de acompanhamento permanente. Ele vai ter que ficar vinculado no consultório invariavelmente. E nesses casos aí que você começa a entrar no terceiro aspecto disso, que é você conseguir alavancar a agenda. Justamente porque tem situações, e são muitas essas situações, que não tem cura, mas tem tratamento. Assim como diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, mas você fica, colesterol alto, né, não tem cura, mas você fica lá em acompanhamento permanente, fazendo a história natural do processo da doença, né? E para a boca isso também acontece. No momento que você percebe isso, os pacientes que têm alterações como manchas na mucosa, que vão precisar de acompanhamento, e você faz esse esquema de acompanhamento, a sua agenda ela vai sendo naturalmente impulsionada. Mas olha só, isso não é brinde para o resto do tratamento odontológico que você faz, para aquela especialidade que você faz. Pelo contrário, isso é um tratamento à parte, separado, para um outro problema que o paciente tem. Então, olha só como é que a gente está encaixando as coisas. O primeiro passo era lá a história da Sara, né, da percepção, de você saber que isso existe e você estar atento e ter estímulos para perceber isso. O segundo passo é você sistematicamente dar uma lidinha, né? Você ter isso, e por essa dar uma lidinha, a gente entende uma rotina de estudos que você vai dar o ritmo, né, que você vai fazer como quiser. E fazer o curso Curar Transforma. O professor sempre dá um norte para você achar o diagnóstico. É isso mesmo. No curso a gente ajuda bastante a fazer isso. Valeu! No curso a gente faz essa assessoria, né? A gente tem esses canais de comunicação justamente para que para que os alunos do curso saibam como resolver os casos e para que lado remar a canoa no processo diagnóstico, né? Então tem o conteúdo lá no curso Curar Transforma, mas também a gente interage bastante com os alunos para ajudar nos casos de cada um. Hoje mesmo lá no nosso canal entraram 2 casos interessantes, entrou mais 2 para colocar lá que ainda não deu tempo, mas que já orientamos a colega e nessa semana aí vai entrar, amanhã provavelmente, mais esses 2 casos no nosso canal lá no Curar Transforma. E aí então, né, você gradativamente vai fazendo essa alavancagem da sua agenda e isso é muito importante para a lucratividade. Mas não é só isso. Quanto você pode faturar ou incrementar isso? Bom, gente, isso é um assunto muito grande. Essa questão da lucratividade, dependendo de quanto você cobra de consulta, dependendo de quanto é o seu fluxo de pacientes da população, na média, talvez seja capaz de você fazer R$5.000 por mês. Talvez, se o seu valor de consulta é mais baixo, você possa fazer um pouco menos. Se o seu valor de consulta é mais alto, você pode fazer um pouco mais. Mas a questão é que sim, é possível você rentabilizar isso. O quarto passo, muito importante nesse processo, é essa rede que você precisa construir para começar a fazer estômago. E o que é essa rede que você precisa construir? São serviços auxiliares para o seu processo. Algumas dessas coisas já fazem parte da nossa rotina de trabalho. É difícil você ter um cirurgião dentista que não tenha um serviço de radiologia como referência para solicitar os exames dos seus pacientes. Isso faz parte do nosso cotidiano de trabalho. Mas você também precisa ter um laboratório de análises clínicas, porque às vezes você vai precisar de exames hematológicos. E se você sabe aonde indicar para o paciente, na verdade você está resolvendo o problema e não criando um novo problema. Cada vez que você faz um encaminhamento aleatório para o paciente, você está criando uma nova complicação para ele, que é descobrir aonde fazer o exame, aonde fazer aquilo que você está solicitando. E você ter esse caminho para o laboratório de análises clínicas, ele é importante, mas ele não é tão fundamental quanto você ter o caminho do laboratório de patologia. E esse é um contato ou um fluxo que você vai ter que ter, porque é muito mais difícil encontrar isso, ou você entregar o material, se você fez biópsia para o paciente,
e dizer para ele procurar um laboratório de patologia. Não, isso você tem que dar essa indicação, até porque na maioria das vezes, se você está fazendo biópsias, você deve ter um laboratório que você confia mais do que você tem esse fluxo estabelecido. Dicas aqui. Primeiro, não é o mesmo laboratório. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Eu posso mandar a peça que eu removi do paciente para o mesmo laboratório do exame de sangue? Não, gente. São lugares diferentes, são profissionais diferentes. São 2 laboratórios diferentes. O de análises clínicas normalmente é muito mais fácil de achar. O de patologia, esse tem em menor quantidade. Se você trabalha numa cidade de porte médio ou pequeno, é muito provável que isso esteja vinculado ao hospital da cidade. Se você não sabe, essa é a dica. Procure a indicação no hospital da cidade. Com certeza os médicos que fazem cirurgia encaminham as suas peças para algum lugar. Então, se você não sabe, é fácil descobrir. Laboratório de patologia bucal ou geral? Preferentemente um laboratório de patologia bucal de algum colega cirurgião dentista, mas em cidades pequenas e médias você não vai encontrar. Talvez você tenha que enviar esse material por SEDEX para a capital do estado. Normalmente as faculdades têm. Existem alguns laboratórios privados, tem cidades que tem mais de um laboratório de patologia bucal privado. Aí você vai ter que descobrir, mas você vai ter que ter esse caminho para fazer o encaminhamento do material. Você pode até largar o material na mão do paciente e ele fazer a entrega lá no laboratório de patologia, mas você tem que dizer aonde que é. Porque esse laudo ele é muito importante para você. Você precisa desse laudo, você precisa desse diagnóstico. Então tem que ter esse caminho determinado. No início da conversa, eu dizia que tem casos que eles vão ser grandes, que vão ter uma complexidade maior e que a gente não vai resolver todos os casos sempre. E alguns casos eles vão precisar de cirurgia maior para ser solucionado. E talvez o trabalho no consultório ele vá ter o processo diagnóstico. E se a conclusão for de uma lesão que precisa ser operada, e você não é buco ou não faz odontologia hospitalar, não trabalha inserido dentro do contexto de hospital, você vai precisar de alguém que faça a cirurgia. Alguma lesão intraóssea maior, mesmo uma lesão de partes moles que seja maior, coisas que não dá para manejar na cadeira odontológica. E mesmo você não faz cirurgia, talvez, né? Mas o que não impede de você trabalhar com o diagnóstico de lesões e com estômago. E aí você precisa ter também um cirurgião de referência, onde você vai, ou algum colega que trabalhe vinculado ao hospital, caso você não faça isso, para fazer esse manejo, essa parte final, né, a cirurgia quando ela for maior, quando ela for necessária. Então também você precisa ter isso determinado, né? E olha só, a gente dizia antes justamente que ninguém trabalha sozinho, que é muito importante você ter essa relação, esse fluxo, essa troca de ideias. Então essa rede também é muito importante você ter isso construído, justamente para não gerar um novo problema para o paciente, né? Aí você faz o diagnóstico, isso aqui é uma cirurgia grande, agora você procura um cirurgião. Não, já indica alguém da sua confiança, que você conhece o trabalho, que seja capaz de fazer essa cirurgia e depois você pode continuar fazendo o acompanhamento do paciente, ou ele vai fazer, enfim, isso aí depende de cada caso. Eventualmente, coisas ruins acontecem e entre as coisas ruins, o diagnóstico de câncer. E nunca é legal. É coisas ruins em termos, né? Porque se você faz esse diagnóstico precocemente para o paciente, você vai ter muito impacto, porque você está talvez salvando a vida dessa pessoa. Mas nunca é legal, né, dar essa notícia e tal, e esse paciente vai ter que ser tratado por um oncologista. O tratamento do câncer, mesmo que seja pequenininho, no lábio, não importa a localização, não importa o tamanho, ele, por lei, ele tem que ser feito pelo médico. E a gente também deve ter um serviço de referência para onde vai encaminhar o paciente oncológico, o paciente que tiver o diagnóstico de uma lesão maligna. E olha só, gente, se você faz um esquema de acompanhamento, de retorno do paciente, você vai acabar surpreendendo alguma lesão muito lá no início, né? Invariavelmente. Então é importante que você tenha esse fluxo determinado, que você saiba como encaminhar o paciente, tá? E não crie, né, de novo aquelas, agora procura um oncologista para te tratar. Porque você ganha muito no acolhimento, fazendo isso de forma humanizada e já dando a solução, né, onde o paciente vai buscar o tratamento definitivo, o tratamento conclusivo. E é claro que
além dessa questão da oncologia, a gente precisa das demais especialidades da nossa área. Aquelas que você não faz, é muito importante que você tenha essa rede construída. Tem muita situação de alteração bucal, muitas estomatites, que o processo de tratamento do paciente, ele passa obrigatoriamente pela parte odontológica de boa qualidade. Você não vai resolver candidíase do paciente se a prótese continuar ruim. Você vai tratar, mas ele precisa trocar a prótese. Então você precisa, se você não faz prótese, ter esse contato da prótese. Pacientes que têm gengivite descamativa, que têm crescimentos na gengiva, como granuloma piogênico, essas outras lesões, você precisa da periodontia para resolver o caso de forma definitiva, conclusiva. Então, se você não faz o tratamento periodontal, você precisa ter um colega que faça essa parte da periodontia. Justamente porque a estômago não está dissociada da boca. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Fica com essa noção, porque dependendo como foi a nossa faculdade, o professor que resolvia os casos e a gente via aqueles pacientes só num semestre e não sabia como a coisa andava ao longo da vida do paciente. E como é esse fluxo no dia a dia da especialidade, porque é um fluxo permanente, é um fluxo contínuo. Então, a gente precisa lembrar que o paciente que chega para tratar uma lesão na boca, ele também precisa ter a situação toda odontológica dele resolvida. Faz parte. E às vezes, se você não tiver, você não resolve a lesão. Um paciente que tem mancha branca extensa lá na região jugal e aquelas lesões brancas são induzidas pelo amálgama, se as restaurações de amálgama não forem resolvidas ou trocadas, a reação liquenoide não desaparece. Então essa questão de todo o contexto odontológico ser trabalhado, ser resolvido, ela é muito importante para a gente ter sucesso. E para evitar recidivas, né? Porque é sempre muito desagradável. Quando você está conduzindo o caso, e aí, lá pelas tantas, passou um tempo, a lesão volta. Tem vezes que isso é inerente à patologia, vai acontecer de qualquer maneira. Mas tem vezes que isso acontece porque a gente deixou passar alguns pontos importantes, normalmente no atendimento odontológico, que a gente deixou de fazer, que a gente deixou de cuidar. Então, olha só. Primeiro passo importante, então, que foi o início da nossa conversa. Os pacientes, a gente precisa aprender a ver, mas principalmente a gente aprende a ver estando motivado para isso. Era a historinha da Sara, que você só percebe aquilo que você está atento. Isso é fisiológico, isso é neurofisiologia. A gente não escolhe ser assim, mas a gente pode melhorar ou moldar isso, né? Quando você quer trocar de carro, você está atento a todos os anúncios e propagandas de carro. O dentista sempre olha para a boca e para os dentes das pessoas. Por quê? Justamente porque o cérebro faz esse filtro das informações que são relevantes e das que não são relevantes. E a gente precisa ampliar essa coisa de olhar só para os dentes, mas de perceber todas essas outras alterações. Ou se motivar para isso. Diagnóstico é o segundo passo importante. Então, se você tem problemas para fazer o diagnóstico diferencial, a solução para isso é justamente o problema. Você resolve isso tendo uma rotina de estudos, tendo uma metodologia lá que a gente discutiu bastante aqui, como você incrementa e como você faz isso para que você possa fazer com segurança, porque se você não tiver segurança, você vai tender a fugir desses pacientes, você vai tender a não querer fazer casos assim, porque você acha que pode ter problemas, porque você acha que é difícil. Quando o curso Curar e Transforma tiver vagas, uma alternativa é você fazer parte do curso Curar e Transforma, que resolve essa questão definitivamente. Terceiro ponto é lucratividade. Você precisa ganhar dinheiro com isso, senão não tem graça. Né? Isso não é filantropia. A gente gosta da profissão, a gente adora o que a gente faz, mas precisa ter um retorno para isso, né? Todo mundo gosta de ter uma vida boa, ter família, gosta de viajar, e aí a lucratividade está dentro desse contexto, sim. Quarto passo é essa rede, né? Essa rede onde você vai identificar as ajudas que você vai precisar, os diferentes laboratórios, os profissionais que fazem as outras áreas que você não faz, para que você possa realmente, de uma forma humanizada e completa, contemplar toda a assistência que o paciente pode precisar. Então esses, né, como eu disse, a gente pode elencar aí muitos passos nessa escada, se quiser pode subdividir muito isso,
Mas esses, sem dúvida, são as 4 principais áreas, os 4 principais enfoques que você deve ter para começar a fazer isso, ou para ampliar isso, né? Muitos colegas já fazem, mas fazem naquela pontinha lá que a gente mostrou, né? A Estômato da Esperança, lá esperando aparecer um paciente com problema, quando na verdade tem muito mais coisa para a gente fazer. Então, se você quer ampliar isso também, esses pontos são importantes para que você possa fazer essa ampliação no consultório de forma prazerosa, rentável, né? E que acaba lhe sobrando muito mais tempo.